Muito bem, coleguinhas, então vamos dar continuidade aqui falando sobre os movimentos do corpo. Aula essencial aí dentro da matéria de anatomia. Esses movimentos do corpo são utilizados em todas as especialidades dentro da área da saúde, certo? Umas utilizam mais do que outras, mas todas vão utilizar de alguma forma, certo? Bom, os movimentos do corpo, eles são literalmente os nomes dados aos movimentos que nós fazemos no corpo. Por exemplo, nós temos o movimento de abdução e de adução. A abdução é o levantamento de um membro, o levantamento para a lateral. Aqui, por exemplo, nós temos o músculo deltoide. O músculo deltoide, onde a gente toma vacina, é esse músculo aqui do ombro. A função dele principal é ser o abdutor do ombro. Então ele faz o levantamento do ombro. Portanto, o músculo deltoide, ele tem uma função de levar o ombro. Quando você lembra de abdução, você pensa o quê? Em alienígena, né? Lembra dos alienígenas? Vamos ver se eu pego aqui. Cadê? Vaca sendo abduzida. Olha lá. Então, quando a gente pensa em abdução, a gente sempre lembra lá dos extraterrestres, etc., né? Dizem as histórias que os alienígenas vêm com os discos voadores e abduzem as vacas, né? Essa abdução é o que? Uma elevação. Então, da mesma forma, nós temos aqui o eixo de movimento chamado de abdução, é elevação. Então, veja, o deltoide é o abdutor do ombro. Portanto, os nomes dos movimentos do corpo, eles vão dar os nomes das funções que cada músculo tem no corpo. Então, eu tenho músculo que é abdutor, músculo que é adutor, músculo que é rotador, músculo que é flexor, ou seja, todos os movimentos que eu faço com o corpo, eu tenho músculos próprios para aquilo. Muito bem. Então, a abdução é a elevação do braço e a adução é para abaixar o braço. Bom, além disso, eu tenho um movimento de rotação. A rotação que a gente consegue observar aqui, ó, ela pode ser lateral ou externa, que é para fora, ou ela pode ser medial, interna, que é para dentro. Veja que eu estou rodando o braço para dentro. E aqui, quando eu estou com o braço aqui, eu posso rodá-lo para fora, né? Então, a rotação pode ser medial, para dentro, ou externa, lateral, para fora. Essa rotação, tanto a rotação quanto a abdução, a adução, a rotação interna, externa, etc., podem ser feitas tanto com o braço, com o membro superior, quanto também com o membro inferior. No caso de um profissional, por exemplo, de radiologia, ele vai ter que, ao fazer o posicionamento, o técnico, né, que vai fazer o posicionamento do paciente, ele vai ter que fazer, muitas vezes, rotações, abduções e outros movimentos. Assim como o fisioterapeuta, quando está manipulando o corpo do paciente, vai fazer vários movimentos com o corpo do paciente. O enfermeiro também, o médico também. E o educador físico, personal trainer, também vai estimular o corpo através desses movimentos. Bom, temos então um movimento mais conhecido, movimento de flexão e extensão. Então, a flexão é esse movimento de elevar, né, uma parte aqui de um membro que tem uma articulação. Então, você tem uma articulação e o membro, ou a parte do membro, é elevada a partir daquela articulação. Então, eu posso
fazer uma flexão tanto com os dedos, flexão, flexão, extensão, flexão, extensão. Da mesma forma, eu posso fazer a flexão com o braço, flexão, extensão, flexão, extensão. Eu posso fazer, portanto, com o braço, eu posso fazer com a perna, eu posso fazer com o pé. Mas aqui no pé, veja que há uma diferença. No pé pode ser feita a dorsiflexão ou a flexão plantar. Por quê? Porque essa região aqui do pé, essa parte aqui de cima do pé, se chama dorso do pé. Então, quando você levanta o pé para cima, você está fazendo uma dorsiflexão. E a região de baixo aqui do pé se chama planta do pé. Então, quando você estende, né? Quando você estende estende esse dorso do pé, você está fazendo a flexão da planta do pé. Então, você tem a dorsiflexão, certo? E a flexão plantar. Ora, a flexão plantar é a extensão do dorso. E a dorsiflexão é, de certa forma, a extensão da planta, né? Bom, mas é um tipo de movimento diferente das outras flexões que nós temos no corpo. Então veja aqui, todas as flexões que a gente pode ter no corpo. Flexão com o tronco inteiro, certo? Flexão com o tronco inteiro, flexão com o braço, flexão e extensão do punho, flexão com a perna, flexão com todo o membro superior ou com todo o membro inferior, flexão dos dedos, como eu já falei, flexão e extensão, e etc. Então são várias flexões que podem ser feitas no corpo. Nós também temos o movimento de circundação, que é, na verdade, um conjunto de vários movimentos diferentes, né? Você tem a circundação aqui com o braço ou com a perna. Essa circundação envolve movimentos de abdução e adução em diferentes sentidos que fazem a gente conseguir girar, né, digamos assim, o braço, a perna. Então isso é uma circundação. Agora, às vezes a gente está andando na rua e torce o pé, né? O pé vira para o lado. Essa torção, geralmente quando a gente torce o pé, a gente faz uma inversão com o pé. Uma inversão. E essa inversão excessiva, ela é bem desconfortável, né? Ela pode inclusive machucar, romper ligamento, etc. Então, temos um movimento de eversão, que é quando o pé ele vira mais para fora, eversão. E temos um movimento de inversão, que é quando o pé ele torce para dentro, certo? Só que você consegue fazer essa inversão, um pouco dessa inversão, mas quando ela é excessiva é quando você torce ali o pé. Quem tem o pé um pouquinho às vezes mais tortinho, né? Que nem eu, por exemplo, acaba muitas vezes pisando errado e fazendo essa inversão desconfortável que é a torção do calcanhar, né? Também temos o movimento de elevação, aquele movimento de, não sei, né? Aquele movimento assim com os ombros. E o movimento de flexão, que é você fazer o contrário, o movimento de flexão não, de depressão, que é o contrário, você abaixar demais ali, né, os ombros, e não só os ombros, mas outras partes do corpo de forma geral. Agora, um movimento importante aqui, o movimento de pronação e supinação. Por que é tão importante? Esse movimento vai ser muito falado
porque ele diz respeito aqui principalmente ao membro superior. E, por exemplo, a mão em pronação é a mão voltada para baixo. A mão em supinação é a mão voltada para cima. Além dos profissionais de educação física terem que saber isso aqui, ó, de cor salteado, tem vários exercícios na academia que envolvem aqui essa pronação e supinação. Além disso, você tem, por exemplo, os profissionais técnicos em radiologia, vão fazer exames de mão. E a mão, quando ela vai ser examinada, ela tem que ser examinada, por exemplo, um exame de raio-x de mão, né? O raio-x de mão ele é feito, é o chamado PA de mão. Ele é feito sempre em pronação. O raio-x ele entra aqui na parte de cima da mão, certo? Na posterior da mão, e ele sai na anterior. Por isso é um exame posterior anterior, com a mão em pronação, certo? Quando um técnico de enfermagem vai coletar ali sangue, fazer uma coleta de sangue para um hemograma, por exemplo, aqui através da veia braquial, da veia aqui, de alguma das veias do braço aqui, do braço ou do antebraço, etc. Esse braço ele estará geralmente em supinação, certo? Geralmente em supinação. E esse enfermeiro, esse técnico de enfermagem, ele vai sempre com o braço em supinação fazer a coleta de sangue ou fazer, por exemplo, a aferição da pressão arterial, certo? E da mesma forma, também, voltando no exemplo do profissional de educação física, você tem vários exercícios que são feitos, né? Que são feitos com a pegada em pronação ou em supinação. Por exemplo, a rosca direta, rosca com halter, etc, etc, etc. Você vai ter lá uma pegada pronada ou uma pegada supinada na barra e assim por diante. Sempre tem lá a forma de pegar no ferro, né, no halter, na barra e assim por diante, em pronação ou em supinação, dependendo da finalidade do exercício. Quando você faz uma pegada pronada de algum objeto, você faz uma pegada pronada e você faz esse movimento aqui, por exemplo, esse movimento aqui, veja que eu estou fazendo uma rosca invertida aqui, ó. Eu estou levantando, estou fazendo essa flexão para trás aqui, levantando, e eu estou forçando um grupamento muscular diferente do que se eu fizer assim. Se eu fizer assim com a pegada supinada, é um outro grupamento de músculos que vai ser responsável por essa movimentação diferente, certo? Bom, por enquanto é isso.